A paz do nosso Salvador Yahushua é o Machia. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmãos, lá em Daniel capítulo de número 12, o próprio mensageiro diz para Daniel que a ciência ela iria se multiplicar. A ciência iria se multiplicar. Paulo, entendendo isso, chama de a falsa ciência. Paulo, entendendo isso, chama de falsa ciência. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer, irmão, que a tecnologia foi muito bom e está sendo muito útil na vida de muitas pessoas. A tecnologia está sendo muito útil e muito bom na vida de muitas pessoas. Porém, algumas pessoas, e eu não tenho nada a ver, cada um vai dar conta de si mesmo ao Criador, mas algumas pessoas não estão preparados para as mudanças, as tecnologias. Eles não estão preparados. Realmente eles não estão preparados. Agora, vejamos por que eles não estão preparados, alguns, para a tecnologia. Observe que o empresário precisa da tecnologia, um professor precisa da tecnologia, um construtor precisa da tecnologia, um cristão precisa da tecnologia. Agora, quando você precisa da tecnologia para coisas úteis, coisas que vai te trazer um retorno, tanto espiritual, como material, como financeiro. Beleza. Agora, como que você... E para aquelas pessoas que usam a tecnologia, né, para transmitir ódio, transmitir rancor, usa a tecnologia chamada de rede social para proferir desavença, usa a tecnologia, e muitos desses são covardes, porque eles dizem tantas coisas nas redes sociais, mas eles não conseguem dizer face a face na cara das pessoas quando está presente com elas. Você pode ver que na rede social tem muito brabão, nas redes sociais tem muito brabo, muito valente, muitas pessoas que, mas quando está de frente com você, não tem a mesma tonalidade de voz, não diz na sua presença o que fala nas redes sociais. Então são pessoas que realmente elas não estão preparadas para a tecnologia. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu creio, há uns 20 anos atrás, dava prazer você se reunir como igreja, dava prazer, era muito prazeroso, era muito lindo nós reunir irmãos e subir monte para orar, passar a noite em vigília, era muito lindo, era muito maravilhoso. Hoje, eu particularmente sou difícil ir em vigília, sou difícil. Esses dias fui convidado até para ir para uma, não fui porque eu estava muito cansado fisicamente do trabalho. Mas eu digo para os irmãos com toda sinceridade, os cristãos, a maioria deles, não tá preparado para
para a transformação. Não está preparado. Por quê? Porque eles se dão mais para as redes sociais, eles se dão mais para a tecnologia, entendeu? Do que para o que está escrito. Dá um exemplo. Os irmãos vão concordar e vai entender o que eu quero dizer, o meu raciocínio. Quando você mostra a verdade para um cristão dentro das Escrituras, ele fica estarrecido. Ele não toma decisão. Você mostrou a verdade, ele não toma decisão. Ele não sai de cima do muro. Não. Ele continua se lambuzando com esse sistema. Dá um exemplo. Se você chegar para um cristão, ele diz assim: eu só creio no que está escrito. Vocês vão entender o meu raciocínio. Você chega para ele fala: irmão, eu só creio no que está escrito. Aí você pega as escrituras, qualquer tipo de Bíblia, ainda que esteja a tradução diferente uma da outra, você mostra para ele, dentro das escrituras, ora, ele disse que só crê no que está escrito, mas você mostra dentro das escrituras. Sabe o que é que ele fala? Ele fala assim: é. Quer dizer, ele não toma uma decisão. Ele não toma uma decisão. Ele não quer abandonar aquilo que ele aprendeu de errado. Ele não quer abandonar. Ele não quer chegar e dar mão à palmatória e dizer: na realidade você está certo. E na realidade não é nós que está certo, é as escrituras que está certo. Pessoas interpretam de forma equivocada. Entendeu? Ainda que ela tenha discrepância. A escritura é a verdade. Já pensou se a escritura escondesse o pecado de Davi? Já pensou se a escritura escondesse o pecado de Abraão? Já pensou se a escritura escondesse o pecado de Judas? Já pensou se a escritura escondesse que Pedro negou o Senhor? É por isso que ela é a verdade, porque ela mostra as falhas desses homens que faziam a vontade do Criador. Então, quando você olha, esse dia eu estava conversando com uma pessoa e eu cheguei para essa pessoa e disse: olha o que está escrito aqui em Deuteronômio 29:29. Aqui está dizendo que as coisas ocultas pertencem ao Criador, porém as reveladas pertencem para nós e para nossos filhos para sempre. A pessoa disse assim: não, isso aí já foi abolido, isso aí já não existe mais. Eu falei: o quê? Ah, isso aí não vale mais não. Eu falei: olha, você, me desculpa, mas você está embriagado com o vinho da Babilônia, porque a lei do Criador, ela não muda. A lei do Criador não muda. E Cristo disse que enquanto existir céu e terra, nenhum tio ou uma jota ou uma vírgula se omitirá ou tirará da antiga aliança. O que Cristo aboliu foi a cerimônia religiosa, irmão. A cerimônia religiosa foi abolida por Cristo, sim. A cerimônia religiosa foi abolida por Cristo. Hoje Cristo é o tabernáculo, Cristo é o santuário, Cristo é o santo do santo. Nós precisamos entender isso, está dentro das Escrituras. Hoje não precisa mais de sacrifício de animais, porque Cristo se deu uma vez por nós como o Cordeiro de Deus. João 1:29, diz João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, ele é o Cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Não precisa mais de todo ano o sumo sacerdote fazer expiação pelo povo. Cristo já faz essa expiação no santuário celestial. João, quando teve a revelação lá em Pátimo, entendeu isso. Mas hoje, alguns não entendem isso. E quando nós explicamos essas coisas, não conseguem compreender. Não conseguem compreender. Então você vê que a tecnologia, ela é muito boa. Mas nem todos os cristãos querem usar a tecnologia para pesquisar, para, vamos dizer assim, né, linguajar bem simples, cavucar, né, até encontrar as verdades que está dentro das Escrituras. Está dentro das Escrituras.
Infelizmente, algumas pessoas não atentam para isso e nós temos que respeitá-lo. Nós temos que respeitá-lo. Então, o que é que a gente vê hoje? A gente vê hoje um povo que não ora mais. A gente vê hoje um povo que não lê escritura. A gente vê hoje um povo que só quer saber de entretenimento. A gente vê hoje um povo que só quer saber de festas, entendeu? A gente vê hoje um povo que só quer saber de assim diz o Senhor, quando o Senhor não está falando nada, entendeu? Quando o Senhor não está falando nada. A gente vê hoje um desfile de moda dentro das denominações. A gente vê hoje pessoas que se espelham em rede social para transmitir sensualidade dentro das suas reuniões, entendeu? Então, a tecnologia é muito boa quando alguém usa dela corretamente para edificar vidas, para transformar a vida. Observe. Se a gente for explicar sobre o nome do Criador, é problema. Se a gente for explicar sobre as duas casas de Israel, é problema. Se a gente for explicar até sobre a cor do Mashiach, a cor dele, a Bíblia revela a cor dele, irmãos. A Bíblia revela a cor do Mashiach. A cor dele, a Bíblia revela. Se a gente for revelar e mostrar a cor do Mashiach, é problema. Se nós formos falar do nome do Mashiach, é problema. Aí eu fico analisando, né? Quer dizer, as pessoas estão embriagadas e um bêbado não consegue discernir o que está fazendo, entendeu? Aí quando você que está sóbrio, né, consciente, você quer mostrar essas coisas, aí muitos não aceitam. Muitos não aceitam, muitos não gostam. Mas há pontos muito específicos dentro das escrituras que as pessoas poderiam ler e compreender e buscar esse entendimento. Mas a preguiça, as redes sociais roubam esse tempo de muita gente. A tecnologia rouba esse tempo de muitas pessoas. Hoje tem muitas pessoas que não pegam mais nas escrituras para estudar. Hoje tem muitas pessoas que não pegam nas escrituras para meditar. Hoje tem muitas pessoas que não fecham mais a porta do seu quarto para orar pelo menos 30 minutos, 40 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Não faz mais isso. Entendeu? Já acorda com a mão no celular. É pesquisa. É pesquisa. O celular a tecnologia, para quem não sabe usá-la, está destruindo muitas vidas. E às vezes a pessoa pensa que está fazendo a vontade do Criador, está agradando o Criador, mas não está. Não está. As escrituras dizem que um abismo, o salmista diz que um abismo chama outro abismo. Paulo, quando escreve para os irmãos de Corinto, no capítulo 15, verso 33, ele diz que as más conversações, o falatório, entendeu? Corrompe os bons costumes. As más conversas corrompem os bons costumes. E a rede social traz o quê? Traz as más conversas. Não traz conversas que edificam. Você pode ver que você pode postar a verdade, a realidade, os fatos, entendeu? Os fatos. Ainda tem pessoas atribuladas, com a mente completamente perturbada, que às vezes te xinga, que às vezes ele não faz um questionamento, ele não faz uma crítica construtiva, ele nem te conhece, denigra a tua imagem, te chama de idiota, te chama de besta, te chama de burro, te chama de analfabeto, entendeu? Te chama de ignorante e ele nem te conhece. Então pode ver o que é que as redes sociais, que é a tecnologia, tem causado na vida de muitas pessoas. Hoje se encontra muitas pessoas deprimidas, irmãos. Deprimida, entendeu? Por causa da tecnologia, por causa de rede social. Hoje tem muitas pessoas que não têm prazer nem limpar suas casas. Tem muitas pessoas hoje que não têm prazer em fazer nem uma comida boa, uma comida gostosa para comer com a família.
Tem muitas pessoas hoje, irmãos, que não tem prazer nem em fazer um café. Tem muitas pessoas hoje. Por causa de quê? Por causa da tecnologia. A tecnologia roubou a verdadeira alegria que ela tinha. Roubou a verdadeira felicidade que ele tinha. A tecnologia hoje roubou. A tecnologia está deixando o ser humano como zumbi. E muitos não conseguem ver, muitos não conseguem entender. Hoje uma criança não quer mais um carrinho, uma bonequinha para brincar, uma bolinha de gude, um peãozinho, entendeu? Não, a criança hoje quer um celular. A criança hoje quer um celular. A gente não vê mais pessoas na rua brincando de patinete. Não tem mais aquela infância que a gente teve. Ah, mas é porque naquela época não tinha tecnologia, mas nós era criança. Nós brincava de adversidade de criança, de brinquedo de criança. Hoje não. Eu pergunto, celular é para criança? Mas a mãe tá tão embriagado, o pai está tão embriagado que pega um celular, uma arma tão venenosa que por ela muitas pessoas se distanciou do Criador. Pelo celular, que é a tecnologia, muitas pessoas se afastaram do Criador, estão de mal com a família, não conversa mais com a família, por causa de quê? Por causa do grupo da família. Você lembra que esse grupo da família aí não edificou nada na sua vida? Esse grupo da família só trouxe destruição, só trouxe discórdia. Esse grupo da família aí, você notou que só traz toda vez que esse grupo da família se manifesta, é só perturbação, é um querendo comer o outro. Aí se cumpre as escrituras, que o inimigo dos homens são os seus familiares. Então, meus irmãos, talvez a gente não vai ter um joinha, talvez a gente não vai ter um comentário, talvez a gente pode até sofrer até uma agressão por causa dessas palavras, mas a ciência passa. A ciência passa, entendeu? O conhecimento passa. Paulo, quando escreve para os irmãos de Coríntios, capítulo 13, lá ele diz o que é que não passa, entendeu? A única coisa que vai permanecer é o amor. Até a profecia vai cessar, até o conhecimento vai cessar, mas o amor não. O amor suporta todas as coisas. Por que você diz que o amor suporta todas as coisas? Quando Salomão pede sabedoria para o Criador, o primeiro teste que Salomão tinha recebido de sabedoria do Criador foi julgar a causa de duas rameiras, duas prostitutas que moravam junto, engravidaram, tiveram filhos no mesmo mês. Uma, dormindo por cima do filho, matou o seu filho. Ela viu de madrugada que o filho estava morto, né? Ela tirou o morto, colocou no seio da outra e pegou o vivo da outra e colocou junto com ela. De manhã a mãe verdadeira foi olhar o filho, estava morto. E ela viu que não era o seu filho, porque toda mãe conhece o seu filho. Ela viu que não era o filho dela e ela falou, não, esse filho é meu, o morto é seu. Ela falou, não, levou a causa para o rei Salomão. Salomão olhando aquelas mulheres, uma falar, é meu, a outra disse, não é, seu é o morto, meu é o vivo. Aí Salomão, com a sabedoria que ele tinha recebido do Criador, ele diz, traz uma espada e divide a criança, da metade para uma e metade para a outra, que aí não tem mais briga, não é? Mas Salomão não ia fazer isso, isso é a sabedoria. A Bíblia diz claramente que a mãe verdadeira se manifesta e diz, não mate a criança, dê para ela. Quer dizer, o amor suporta todas as coisas. O amor prefere perder, mas ver vivo, ver robusto, ver lindo, ver tendo sucesso. O amor suporta todas as coisas. O amor tudo espera, tudo suporta. E a mãe verdadeira disse, não mate, dê para ela. Salomão diz, pega-se. A outra dizia o quê? Pode cortar, nem meu, nem ela, nem eu. Mas a mãe verdadeira disse, não mate.
Entregue para ela. E Salomão disse, pega essa criança, não corte não, não mate não. Dá para aquela ali, porque ela é a mãe verdadeira. É assim na vida, meu irmão. É isso que vai prevalecer. O amor. O amor que nós temos de suportar uns aos outros com pensamentos diferentes. O amor que a gente tem de suportar uns aos outros com temperamentos diferentes. E Cristo, sendo esse amor do Criador, porque Ele é o amor do Criador, Ele nos suporta, né? Todos nós que somos diferentes um do outro, Ele abraçou todos nós, porque também nós não temos que seguir as pisadas do Mestre. Que o Eterno vos abençoe e abra o entendimento para compreender as Escrituras.